bom dia para você, boa tarde e boa noite também. São os nossos 3 grupos do dia de hoje, que é o dia 21 de outubro de 2009, quarta-feira. Logo mais à noite, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião muito gostosa aqui sobre o caminho do discípulo, para a qual você está convidado, convidada. E também tenho hoje aqui comigo a alegria da presença do meu querido Chico. E a gente está junto aqui, é um prazer sempre muito grande estar com o Chico. Amém, mano. Prazer e alegria nossa sempre, aqui né? com ele, companheiro de sempre. Um beijão para o Tonho, para o Fonseca, que não está ainda podendo vir, mas está começando a se recuperar, fazendo um tratamento contra a dor, Graças a Deus. contra aquela barbeiragem que fizeram na barriga dele. Então Deus permita que ele fique logo livre da dor, né? Ontem tivemos um papo de graça muito intenso e com aqueles assuntos sobre as crianças da Nigéria. E depois você mesmo viu, e o Tiago também reportou a nós aqui, como o programa da tarde e da noite teve audiências tão altas. E eu fico feliz se essa audiência do programa de ontem se transformar em resultados simples e práticos, de compromisso com oração, com a ajuda financeira dos que puderem ir, e também na segunda fase, quando a gente for recrutar alguns voluntários que queiram ficar 6 meses, 1 ano, mais tempo, enfim, a gente só está começando. E há uma longa estrada a ser percorrida com consciência e responsabilidade, se o nosso desejo é de fato sermos úteis com sabedoria, não com pólvora. Não é utilidade de detonadores, é utilidade de pacificadores, que são chamados filhos de Deus. E você pode fazer perguntas, participar, usando o canalzinho do site da VMVTV. Se a telinha for minimizada, aquele tamanho original dela, ali à direita tem um flashzinho azul que você clica e coloca sua pergunta. Agora, eu pessoalmente nunca assisto a VMVTV minimizada. Eu só abro só para ver como é que estão as coisas, aí clico, pôr o telão e raramente eu volto à minimização, até porque eu não faço perguntas a mim mesmo. E às vezes o pessoal nem sabe, né, que existe o recurso, né, que já está maximizada a cheia, tela, né? Já está cheia. E aí, Chico, o que a gente começa aí com as perguntas acumuladas de ontem? Olha só, mas antes da gente fazer as perguntas aqui, eu só queria fazer um comentário, né? A gente recebe muita pedido de informação do pessoal. E boa parte dessas perguntas é de informações que já estão disponibilizadas na TV. Por exemplo, no link Ajuda, você tem lá uma série de questões que, se você acessar, você tem resposta para muita coisa lá. E outras é pedido, por exemplo, de como que eu faço o download do vídeo, né? Então, às vezes o pessoal acha que quando a gente recomenda, olha, vá lá, baixa a mensagem, significa que ele está baixando aquilo para a sua máquina, né? Porque, na verdade, quando a gente diz que ele vai fazer o download ou baixar um vídeo, é para que ele possa assisti-lo ali na telinha da TV, né? Então, tem gente que acha que esse aí é uma recomendação que se baixe e que se tenha o vídeo arquivado na sua máquina, o que o sistema do site não permite, né? Então é só para o pessoal saber que os downloads, na verdade, não são permitidos nesse sentido, né? De você baixar e arquivá-los na sua própria máquina. E a pessoa consegue, se quiser? Alguns conseguem, né? Sempre se faz um meiozinho aí de burlar uma coisa ou outra, mas o recurso, por exemplo, que o Elmo disponibilizou de indicar os vídeos, então qualquer pessoa que queira enviar uma mensagem para um parente, um amigo, basta acessar, fazer essa indicação que ele vai abrir lá, mesmo sendo assinante, ele vai conseguir visualizar o vídeo lá. Quer dizer, é uma briga estilo
Microsoft versus Google. Uhum. A Microsoft querendo que tudo vá para a máquina, que fique na máquina pessoal do cara. Uhum. E o Google querendo que tudo fique nos clouds, nas nuvens. Né? Porque às vezes o pessoal acha, né? Então não tem como a gente fazer uma orientação, olha, usa esse programa que você vai conseguir baixar, né? Que você vai arquivar. A gente sabe que o pessoal hoje usa de tudo para se fazer esse tipo de coisa, né? Mas se a gente abrir isso de uma certa forma, os servidores não suportam, né? Como o Elmo e o Edivaldo já falou várias vezes, né? Então quando fala baixar, você vai baixar o vídeo, mas você vai assisti-lo na TV e vai poder acessá-lo ali. E os que não podem, às vezes, por conta de ter uma dificuldade com a internet, tem a loja do site, tem condição da pessoa adquirir a mensagem, ou pedir emprestado, ou coisas desse tipo aí. Tem muitas mensagens suas hoje que já estão rodando na internet, gratuitamente por aí, né? E a ideia em relação a todas essas coisas que já estão preparadas para a internet mesmo, digitalizadas, estarem disponibilizadas, né? É para mandar para quem Eu faço quiser. isso, eu ponho muitos vídeos às vezes para o pessoal, até com a intenção, olha, assista essa mensagem, mas essa mensagem faz parte de um arquivo da TV, lá você vai encontrar mais de 700 mensagens disponibilizadas. Então acesse a TV, assine, faça um cadastro, é gratuito. Tudo lá disponibilizado. Você ainda tem muita mensagem para botar lá para dentro, lá dessas Tem novas? essas 2 semanas que praticamente a gente não tem atualizado, né? O Edivaldo que vai atualizar algumas para a gente subir com elas para o On Demand. Então acho que até quinta-feira muita coisa se atualiza, né? Todos os papos de graça da semana passada, algumas mensagens do La Salle, do No Caminho. Então até quinta muita coisa vai estar sendo atualizada lá. Que bom, meu irmão. Né? E tem alguma outra informação Não, geral? por hora é só. Né? Às vezes a gente mundo? demora um pouco a responder alguns contatos do suporte da TV, mas é por conta até mesmo de que algumas questões, eu prefiro que até que a pessoa, pela demora, procure a informação, porque está disponibilizada a informação. Então basta a pessoa acessar, tem os links de ajuda, tudo lá recomendado. Né? Porque existe também muito aquele espírito de patrão em relação a usar o serviço como se o serviço fosse uma secretária exclusiva dele, né? Então ele nem pensa nas soluções, nem olha os caminhos de possíveis informações ali contidas. É mais simples mandar um e-mail, chico@caifá.com, vem VTV. Como é que eu faço para fazer isso? Pá, aperta ali, vira de costas, vai pensar em outra coisa e você que fica lá, no meio de milhões de solicitações respondidas e atendidas. Eu sei como é porque fazem isso comigo aqui o dia inteiro. E o cara ainda chega e me diz assim, eu sei que o senhor é ocupado, que é isso, que é aquilo outro. Essa é a questão depois que o e-mail vem assim, né? Por que você não respondeu? Mas queria saber isso. Eu digo, olha, querido, isso aqui é da loja do site, eu nem sei como é que faz. Eu nem tenho senha para entrar lá. Meu negócio aqui é escrever textos ou responder cartas, colar. O mais, se eu mesmo precisar, eu solicito. Porque está cheio de campos ali dentro que não são os meus campos. Eu não sei nem como entra lá. Mas tem gente que acha que pensa que eu passo o dia inteiro, eu não faço outra coisa, não sei olhar como é, que eu sou esse tipo interessadíssimo em link por link, canal por canal, informação por informação. E eu não sou, eu não funciono assim. Então me perguntam, eu digo, olha, eu não tenho a menor ideia de quanto custa esse livro. Tem gente que pensa que eu estou tirando onda, eu não tenho mesmo, nunca tive. Desde o meu primeiro livro eu nunca tive interesse, eu nunca fui vendedor de livros, eu nunca fui nem escritor de livros. Eu não sou escritor, eu só escrevo. Escritor é um cara que se dedica a escrever, isso, né? que pensa, que lê para escrever, que procura estilos, que aprende formas, que namora palavras, que se preocupa com as construções, com a arquitetura, com a estética,
com todas essas coisas que eu não dou a mínima, eu não reviso o texto, não quero saber se na mesma frase a mesma palavra foi repetida 2 ou 3 vezes, se foi, foi, e daí? Falando eu repito, por que na hora de eu escrever fica com esse preciosismo todo? Eu não estou nem aí, é do jeito que eu pensei, saiu, e eu só quero que fique claro. Então eu não posso chamar isso de um escritor, só de um escrivão. De suas próprias ideias, mas nada mais do que isso. E aí as pessoas acho que pensam que eu estou envolvido em tudo, nos processos. Eu deliberadamente nunca me envolvo, nunca me envolvi. E aquilo que outros podem fazer melhor do que eu não faço. E tem mais, não precisa ser melhor do que eu, aquilo que qualquer um possa fazer. Ainda que eu possa fazer um pouco melhor, mas se ele puder fazer no nível da razoabilidade, eu não farei. Eu farei tudo para me concentrar apenas naquilo que seja meu dom, meu chamado e que eu possa fazer melhor do que as demais coisas à volta disso, né? E desde menino que eu me trato assim no Evangelho e no ministério. Agora, muito mais razões, até forçadas pelas próprias limitações. Eu faço isso com muito mais prazer ainda e tranquilidade, né? Mas e aí, Chico, amado? Vamos ver algumas questões aqui, algumas já antigas, né? Uma primeira aqui. Você é contra, Caio, ou a favor da acupuntura? Eu sou a favor, eu uso. Acho legal pra caramba. Uma ciência milenar, limpa. O problema de crentes são as agulhas. O problema de crente é a agulha. São as setas. São as setas inflamadas do maligno. Aí eles não fazem e deixam de receber o benefício de uma ciência precisa, extremamente científica mesmo, cada vez mais científica. Quanto mais a ignorância ocidental, científica ocidental vai diminuindo, mais se vai vendo que a ciência milenar chinesa da acupuntura é absolutamente científica e pertinente, não mais do que isso. Mais do que isso, a neurociência hoje faz meia-culpa toda hora em relação a ter desconsiderado o que essa ciência milenar há tanto tempo dizia sobre todos esses vértices, pontos nervosos de encontro, vértices de correspondência. Porque a coisa mais lógica que tem é que se a gente é algo tão integrado, se nós somos um organismo, e se ele se conecta através de um processo de comunicação, de uma capilaridade para a nossa percepção quase infinita de variáveis relacionadas ao nosso sistema nervoso, as informações todas, a descoberta factual há 60 anos atrás de que nós de fato éramos capazes de somatizar, mais de 60, 70 anos atrás, somatizar situações psíquicas que poderiam se transformar em doenças físicas, em corpo, em carne, em soma. E, ora, se eu sou capaz de, pela psique, somatizar problemas no meu corpo, e a ciência ocidental admite isso, admite que pode viajar da psique para o corpo, porque não pode admitir que possa viajar do corpo para a psique? Porque não pode admitir que o próprio corpo tenha praças de encontros nervosos que distribuam informações que afetem positivamente, se positivamente estimuladas, os órgãos de choque ou as áreas que se pretenda. E esse é o princípio assim, ativo da acupuntura? É a correspondência, é o mapeamento do corpo. Sim. E ver todos os pontos de correspondência. Então Mas ela identifica por ali a doença ou ela faz a identificação anterior e o tratamento? Tanto diagnostica,
dependendo do acupunturista, Aham. porque existe acupuntura, mas existem acupunturistas, né? Uhum. É uma ciência que a ciência em si não é praticada sem uma profunda expertise por parte do praticante, do acupunturista. Então existem... A acupuntura é uma ciência, o acupunturista que é o artista, né? Uhum. Então, dependendo da consciência do acupunturista, da intuição dele, do conhecimento que ele tenha desses mapas neurais, desses pontos de distribuição de informação, é uma ciência extraordinariamente útil. E não é apenas para as bordas dos Se problemas. transforma alternativa, né? Como Não, diz, você é uma ciência para ser utilizada com tempo. Ela até atende emergências. Eu, por exemplo, já fui tirado pela acupuntura de algumas coisas que a ciência convencional não estava resolvendo há meses. Meses. Eu vim dos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 99, que foi o dia que a minha netinha Helena nasceu. Eu cheguei minutos antes dela nascer, com uma dor nesse ombro aqui. Eu tinha feito mudança de 3 ou 4 residências lá na Flórida, desmontando a casa do meu filho Ciro, do meu filho Davi, depois minha casa, uma outra que estava lá alugada, enfim, reunindo aquilo tudo para botar num navio e a família toda retornando, eu sem querer voltar, e os meninos vieram antes, acabou que eu fiquei para trás, e alguma coisa aconteceu, acho que foi mais do que o jeito, era o meu estado emocional e a minha fragilidade, à época eram tão grandes que o jeito se transformou numa outra coisa. E ficou uma dor, meu amigo, que era um voodoo de alfinete, assim, de agulha desse tamanho, enfiada aqui, que eu não podia me mexer nem para um lado nem para o outro. Se você chegasse e me dissesse, oi, Caio, me desse um tapinha aqui, que eu ia. Enfim, eu estava aleijado. 2, 3 meses. E aquela dor que parece que é no osso, funda, que você não fica livre dela nunca. E não tem analgésico que passe o negócio. E eu sofrendo, até que um dia um amigo chegou e falou, olha, lembra do fulano e tal? Ele é um acupunturista da pesada, está morando fora daqui, mas é aqui perto, quer que eu chame ele aqui? Aí eu falei, quero. Ele foi lá, meu amigo, e me enfiou umas agulhas. Eu dormi instantaneamente. Para ele me acordar foi um trabalho, porque eu sentava na cama e dizia, não, deixa eu ficar aqui, Serginho, no sono. A coisa é quando pega no nervo, no lugar certo, E né? acabou a dor. Eu levantei sem dor, nunca mais tive. E aí eu comecei a recorrer de vez em quando para certas coisas, comecei a levar pessoas, descobrindo os bons acupunturistas. Nosso amigo Edivaldo, que deve estar nos vendo agora, tem uma história linda para contar sobre o filhinho dele, o Douglas, teve meningite, do tipo mais poderoso, ele bebezinho, desenganado, já perdendo pedaços do corpo, das extremidades, dos dedos, de tudo, com um diagnóstico de lesões irreversíveis no cérebro e morrendo praticamente. E ele recorreu a um senhor que é amigo da família dele desde então, já era antes e ficou muito mais, lá no Leblon, que é um ótimo acupunturista. E esse senhor foi de uma dedicação extraordinária, não só com o Douglas, e o Douglas contra todos os prognósticos médicos do hospital, eu assisti alguns deles, né, no dia que eu estive lá acompanhando e orando com
o Douglas, eu vi, era na fase final, eles estavam esperando que o Douglas morresse a qualquer momento. Então eu fui lá orar com ele e esse senhor já estava envolvido no processo e não desistiu. E continuou, e o Douglas está aí com 19 anos já quase, né? E um menino feliz, a beça. E a família toda do Edivaldo se trata na acupuntura prioritariamente, né? Como, por exemplo, eu perdi o grilo com essas coisas, graças a Deus, porque o meu pastor era o reverendo Antônio Elias, quando eu era garoto. E a dona Maria José e o reverendo Antônio Elias sempre foram as figuras mais desencanadas que eu conheci naquele meio evangélico de diabos maiores do que Deus. Né? Tudo era diabo. E eles nunca deram a mínima. Então era homeopatia, acupuntura, era tudo assim alternativo. Quando veio a coisa da comida macrobiótica, era macrobiótica direto, integral, até hoje. Nunca quiseram saber dessa história. Eu vi o Theo, filho mais novo deles, que sofria de umas alergias horrorosas, e a ciência convencional, alopática, não conseguia resolver, foi curado na homeopatia. E a minha mulher, a Adriana, hérnia de disco, tem problemas sérios na coluna, sérios mesmo. Quando eu a conheci, ela já estava operada. Hoje em dia eu não a deixaria ter sido operada. Foi uma barbeiragem que gerou mais sequelas do que soluções. Nos dias de hoje eles só operam hérnia de disco em último caso, do contrário. Não se faz mais esse tipo de coisa, nem daquele modo. Enfim, foi desastroso, deixou sequelas terríveis, tirou sensibilidades da perna dela por inteiro e, enfim, deixou-a mancando muito tempo, muitas dores. Aí eu chamei esse mesmo amigo, acupunturista, eu pagava para ele vir da cidade dele, fazer aquelas sessões de 2, 3 horas com ela. Nós fizemos um mês, 1, 2 vezes na semana. E ela curte os benefícios disso até hoje. Foi feito há 10 anos atrás, quando eu a conheci. A melhoria foi significativa, as ressensibilizações foram adquiridas, de modo que a aplicação da acupuntura é muito ampla. Mas existem determinadas áreas nas quais ela é extraordinária, se você tiver um profissional bom. E essa coisa da agulhinha, da cultura japonesa, tudo isso é papo furado de evangélico, que não tem nada mais imacumbado do que as raízes da medicina ocidental, que são gregas, o templo de Esculápio. Mas o pessoal não vê a origem, né? Não vê a origem. Aí, se for pensar por aí, meu amigo... A gente está lascado, né? Não houve medicina desenvolvida na cultura judaico-cristã. O cara não tomaria hoje nenhum antibiótico. Houve a posteriori. As primeiras experiências do uso de antibiótico e tudo mais, né? Houve a posteriori. Mas o que o judaísmo original gerou de medicina? Gerou de dieta. Mas não de medicina. O cristianismo era tão redentorista, estabeleceu um gap, uma dicotomia, uma separação entre natureza de um lado e graça do outro, que praticamente qualquer coisa que viesse de Deus tinha que ser miraculosa, porque a natureza não era um milagre. Então a natureza praticamente competia com Deus na cabeça do cristianismo. Então, por causa dessa dicotomia, o cristianismo primitivo, que já é uma corrupção do caminho do discípulo, do caminho do evangelho, não desenvolveu, no entanto, uma ciência, porque ele era anticientífico. Porque
Ciência era coisa da natureza, e a natureza em divórcio, estava em divórcio da graça. Então, você vê culturas desenvolvendo ciências, justamente essas em que natureza e graça são uma coisa só, onde não há dicotomia, é que o Deus ou os deuses são associados dos processos naturais de cura. Uhum. Mas onde há dicotomia, ou é Eliseu que faz o milagre ou não é o doutor. Ou é Elias que faz o milagre ou não é o médico. E, esse enfim, é um mal mesmo nosso, né? De modo que na cultura hebraica, os médicos não estão presentes, nem são louvados. E na cultura cristã, menos ainda. A Igreja Católica trabalhou contra essa evolução, até que veio a ser atropelada por ela, mas não houve nenhum consentimento católico com qualquer avanço da ciência na Terra. E hoje em dia ela apenas se tornou uma igreja tolerante com a irrecusabilidade do avanço, de certo avanço. Mas de determinados avanços ela continua a pior inimiga deles até hoje e continuará sempre sendo. E no meio cristão, evangélico, pentecostal, aí meu querido, tudo é bruxaria. Se tiver agulhinha, é voodoo. O cara não quer saber se o ponto corresponde a algo, não. Agulha no meu corpo é voodoo. É os dados inflamados. Ele só aceita que a injeção não é voodoo porque a cabeça dele está condicionada para pensar que aquilo ali é o médico, que o médico se veste de branco, mas não é espírita, não gosta de sobrenatural, porque o médico é um ateu. Do ponto de vista do crente, ele se sente seguro para levar uma agulhada, porque ateu não faz voodoo. Verdade, porque tem esse pano de fundo mesmo, né, na porque se deles. o médico se vestir de branco e for um médico espírita kardecista, nem injeção desse médico ele quer levar com medo de que seja voodoo. Então, injeção boa é injeção ateia para crente, porque se o cara tiver qualquer pressuposto filosófico confessado, qualquer agulha vira voodoo. Você entrar no consultório e ver uma imagem, aí ele já diz, não tem colado daqueles de competência macumba ali, aqui. fala, não, já não sou daqui. Se fosse muito culto, não teria essa imagem dessa Nossa Senhora. Aí, meu Deus, se a gente for pensar assim, eu não recorro a nenhuma ajuda de crente, porque o estereótipo de crente, para mim, não encontra competidor em concurso de burrice no planeta. Né? Aliás, eu estou sendo muito rigoroso. Eu acho que pau a pau com o islamismo eles ficam. Eu não sei quem ganha no campeonato de estupidez. Mas se tivesse o Nobel da anti-razão, teria que sim para um desses dois. Essa é uma briga feia. Para ver quem é que levaria. Às vezes a pessoa pergunta, o que você acha da yoga? É uma coisa que você usaria, recomendaria usar? Eu falei, meu amigo, eu acho que tem tudo a ver. Por que você não pode pensar com relação ao equilíbrio do teu corpo, da tua mente, do teu coração? O que você acha da fisioterapia? Alguém te pergunta isso? Escuta. Alguém já veio, pastor? Já é aquela coisa que falou, fisioterapia é pecado? Porque vem de um médico, já é um cara... Agora a yoga é muito melhor, mais complexa, mais milenar. Além de que vai mexer com o teu corpo, juntas, ligamentos, vai mexer sobretudo com a sua respiração, vai ajudar que pela respiração você desenvolva mecanismos de oxigenação próprios, vai estimular todo o processo de revitalização neural, vai mexer com áreas as mais diversas, vai eventualmente ajudar você a compreender o significado enorme da respiração, na recuperação da calma, que é uma coisa que nós ocidentais não damos a mínima. A gente não presta atenção na respiração. A gente está conversando aqui há meia hora. Você alguma vez pensou na sua respiração durante esse período? A gente nem se atenta. Se você fosse um indiano, você tinha pensado várias vezes. Uma vez eu vi um guru
indiano na televisão, acho que foi na década de 70 ainda, alguém perguntando lá sobre solução de problemas. E ele falou, olha, metade dos problemas que as pessoas me apresentam são solucionáveis pela respiração. Aí riu a beça da resposta, porque a repórter ficou achando ele meio idiotado, e ele certamente estava achando a repórter idiota ainda, né? de estar achando ele tão idiotado. Aí ele disse, olha, eu não quero nem falar do bem em outras áreas, não sei o que, eu só queria saber o seguinte. Se você já fez a experiência de ouvir uma ofensa que a tenha perturbado imensamente e ter dado a essa ofensa a chance de receber 100 respirações antes de você tomar uma decisão, você já fez isso? E ela disse não. Aí ele disse, então não vou nem lhe falar dos bens orgânicos, em outras áreas e tudo, eu só vou falar do bem comportamental no adiamento de loucuras. Se você usar a respiração para dizer, eu só vou tomar essa decisão depois de eu respirar tantas vezes, dificilmente você vai conseguir, na 100ª respiração, tomar a mesma decisão que você tomaria na primeira. Realmente é um processo. E o mundo inteiro, às vezes, é salvo entre 99 respiradas. É mesmo. Se o pessoal da ONU respirasse um pouco mais, se os presidentes respirassem um pouco mais. E olha, respiração é uma coisa extraordinária. É um detalhe que a gente nunca se para se perceber. Só disso, o indivíduo iracundo mesmo, que tem uma filosofia de ódio no coração, é que consegue resistir impoluto a umas 100 respiradas conscientes e meditadas sobre a decisão que ele vai tomar, se ela for fruto de um rompante. Se você me provocasse aqui agora e eu fosse dar a primeira reação, pá! Eu sei que eu me arrependeria dela 100 respiradas depois. Eu poderia, no mínimo, me arrepender do modo. Se eu não me arrependesse do conteúdo do que eu tivesse dito, se eu não tivesse reparos a fazer ao dito, eu certamente teria reparos a fazer ao modo, à mídia de dizer, do dizer. E como eu frequentemente observo em mim, às vezes uma coisa sai de supetão e eu pá! E o meu coração fica uneasy, fica aquela inquietação. Aí eu repasso. Eu não tenho reparos, é isso mesmo, eu falei a verdade, falei isso e tal, minha intenção é boa. Mas por que eu estou inquieto? Eu estou inquieto com a mídia, é com o meio, é com a energia, foi com o modo, foi com o supetão. Então, se você para e ouve aquilo, diz, me dá um tempo, e não é só para ficar pensando. Às vezes o que menos ajuda ao pensamento é o pensamento. Certas coisas que são já princípios estão estabelecidas na gente como uma consciência com a qual você não tem muito negócio a fazer, nem com você mesmo. Né? O que você tem é que negociar com o modo. Porque o sábio tem o tempo e tem o modo. E é nessa hora que a respiração tem um papel de santo lugar. Ela não é o santo dos santos, mas ela é um sacerdote que mora no santo lugar. Se você respirar, amigo, iniciar um processo, você vai vendo como o que era ira ou irritação não resiste à oxigenação. Não resiste, o cérebro vai ganhando outros contornos. Literalmente entra uma brisa no pensamento. As coisas começam a se refrescar, a menos que o cara seja um psicopata. Hoje a gente sabe que para cada um indivíduo, 2, 3, tem alguma forma de psicopatia bem latente, que não vai gerar um serial killer, mas é um ser desafetuado.
Pode ser um psicopata, ele não tem respiração de jeito, ou pode ser um iracundo convicto, um sujeito de um mau humor perverso, disposto àquele mal, ele já está definido. É crônico, né? É crônico, é ideológico para ele. Agora, se for uma pessoa que seja gente, que não tem esse prazer em nenhum tipo de determinação perversa, não resiste a 100 respiradas. Pode não mudar o princípio, mas que vai mudar o modo, vai. O que talvez adie a hora, adie. O que talvez até deixe de fazer, provavelmente. E diga, não, eu vou orar a esse respeito, eu vou dar tempo ao tempo. Então, a yoga, por todos os bens que ela faz ao corpo, em todas as áreas, por todo o bem que ela faz à oxigenação cerebral, e por todo o exercício que ela propõe de meditação centrada na respiração, ela já traz uma ajuda aos tempos da sabedoria e ao desarmamento orgânico das nossas próprias bombas emocionais, extraordinário. Melhor do que calmante. Cara, você acha que por conta desse... A gente já falou aqui algumas vezes que o quadro dessa geração, né, desse tempo que a gente vive, faz com que as pessoas vivam dentro dessa correria, um pragmatismo, um ativismo doido e acaba que a própria relação das pessoas, com a vida, já não tem mais aquela relação de amor, de afeição, de tudo mais. Então essa busca crescente pelas essas práticas alternativas de meditação, de yoga, de acupuntura, que tem crescido muito hoje, né? As pessoas procurando isso é comum, de fato, essa busca está crescendo por causa desse quadro que a gente vê hoje no mundo? Você acha que tem uma relação nisso? As pessoas estão procurando ser um pouco mais centradas, procurar concentrar um pouco mais na... Bom, eu acho que são razões diversas que geraram esse boom de medicina alternativa. Todos esses aí que você mencionou já vem acontecendo no Ocidente desde o movimento hippie. Praticamente foi o movimento hippie que abriu o olhar ocidental de maneira assim mais global para a existência alternativa dessas medicinas e desses recursos. E o movimento hippie fez isso por uma questão ideológica. Era uma rebelião contra tanta medicina como química o tempo todo, né? Era uma rebelião contra os pais, que diziam para o garoto não fumar maconha, enquanto o cara se entupia de psicotrópicos que fazem da maconha uma ovelhinha do presépio de Belém, comparado com o poder psicotrópico do que o cara tomava em casa. O pai, com a medicação receitada pelo médico e não pelo traficante. Então desenvolveu-se, por antítese, essa reação. E aí que levou para o chá, para a medicina alternativa, para um monte de outras coisas. Mas com o passar do tempo, veio também a nova era, cresceu no iniciozinho da década de 80, na Califórnia, isso, aí ela incorporou essas coisas todas. Aí para os evangélicos, tudo isso já virou coisa do diabo, porque a nova era, inteligentemente, mais inteligente do que os evangélicos tinham visto, que aquilo ali era saudável, e a nova era não é uma filosofia religiosa, é uma filosofia de holismo, de integração de saúde humana, antes de ser apenas uma visão abstrata do mundo. Nesse sentido, muito mais ampla e condizente com a proposta do Evangelho de integrar todas as coisas, do ser humano, natureza ser humano, e tudo mais. Todas as dimensões da criação. Se eles integram de modo equivocado é outra questão, mas o princípio é um princípio verdadeiro. Ela é muito mais holística, né, do que a própria consciência religiosa do Evangelho. Que é toda fragmentada e estanque. Aí depois disso vieram as comprovações que iniciaram pelos estudos russos
de parapsicologia que acabaram desenvolvendo alguns aparatos de detecção de energia sutil, que foi mostrando que havia cientificidade no princípio. Aí depois se vem para o início dos avanços da neurociência no Ocidente, que já é uma coisa que já vem sendo desenvolvida há muito tempo, mas o boom começou a acontecer no meio da década de 80, isso começou a acelerar mais, era muito lento até aí. Aí foi quando começaram a perceber, e aí eu morava já nesse tempo nos Estados Unidos, eu ia muito lá, eu comecei a ver a quantidade enorme de livros tentando estabelecer a ponte entre uma coisa e outra. Na década de 90, uma quantidade bem significativa de gente lúcida começou a levar a sério essas medicinas alternativas no Ocidente. E aí aquilo que antes era objeto de brincadeira ou de pouco caso, por causa até da ignorância de um lado e da presunção científica alopática de outro, começou agora a ser considerado com mais respeito e carinho. E aí eu comecei a ver médicos, e aí nesse sentido eu tenho uma amiga em Manaus, que a meu ver é uma das pioneiras, e no meio cristão, ela deve ser disparada a pioneira. Eu não sei nem se ela tem consciência de quão vanguardista ela é no meio cristão em relação a isso. Ela é de Manaus? Minha amiga Nália, lá de Manaus. Ah, tá. Querida, irmã, amada, amiga, minha mana. Ela e o marido, a família inteira. E ela fez pediatria, casou-se também com um cirurgião. Quando eles estavam casados, acho que há uns 10 anos, a filhinha mais velha deles, a Tamar, teve um câncer fulminante e veio a morrer rapidamente. E eles dois, como médicos e cristãos, membros lá da nossa comunidade, amigos queridos, sofrendo, usando todos os recursos da medicina, sem conseguir ajudar a filha. Ela faleceu, a sepultei. Eles tiveram uma atitude extraordinariamente linda, bela, sublime. Eles de fato olharam para a glória de Deus e seguiram sem amargura e sem perguntas. E não vi ninguém ficar amargo, nem com questões, ao contrário, fizeram mais 5 filhos. Todos homens, um bando de homens, um bando de macho em casa. Ela era a única menina. E aí a Nália, que é essa minha amiga, da pediatria, eu me lembro dela chegando lá em casa, eu já tinha agora mudado para o Rio, e no início da década de 80, ela chegando na minha casa para fazer aqueles cursos de homeopatia que aconteciam no Rio. E ela dizia, o pessoal lá desce o pau, acha que eu estou ficando macumbeira, mas eu não estou nem aí. O pessoal da igreja, né? Da igreja. E ela lá, eu digo, vai lá, Nália. E estudando ali homeopatia, fez um ótimo curso lá de homeopatia, começou a proceder. Ela nunca descartou a medicina tradicional, ela era pediatra. Então ela não ficou com aquela briguinha que às vezes você vê um cara que eu não uso mais isto. Não, ela usa o que for bom para a hora, para o momento. Há horas em que a melhor coisa é um choque de medicina alopática mesmo, né? Um antibiótico da pesada, pá, senão não dá. Agora, não é porque o antibiótico é útil que a consecução de um eventual tratamento de outra natureza seja inútil. No processo pode até ser bem mais útil, porque agride menos, enfim, são outros princípios em operação. Aí depois da homeopatia ela partiu para a acupuntura, aí virou uma ótima acupunturista, ótima. Aí depois disso ela partiu para os processos de compreensão de alergia, incorporando também a consciência das medicinas orientais e não apenas ocidentais. Aí depois ela partiu para o ortomolecular,
Aí depois ela partiu para medicina anti-aging, que ela está fazendo hoje. Então ela criou assim um caleidoscópio, um espectro de Aham. percepções, que é a pessoa que mais me dá alegria em me entregar para Um um tratamento, né? tratamento. E a Adriana, por exemplo, adora quando a gente vai a Manaus, porque ela é de uma precisão clínica maravilhosa. Uma vez a Adriana chegou em Manaus passando tão mal, tão mal, tão mal, que a gente não sabia o que era, estava a ponto de interná-la. Bateu uma fraqueza nela súbita. Você podia dar o soro que quisesse, alimentá-la como quisesse, nada alimentava. E ela definhando ante assim, os meus olhos. Nós chegamos em Manaus, eu muito preocupado, levei-a direto lá na minha amiga. Aí a Nália deu uma olhadinha para ela aqui, deu outra ali, mas olha, e olha que a clínica dela tem um aparato de exames que você entra, sai de lá todo examinado, com Aham. taxas de tudo que você quiser, de zinco. Eu quando vou lá é do diabetes a tudo. Pá, vem aquele retrato de sangue, Aham. do organismo e tudo mais. Ela nem usou nenhum aparato desse no olho, pá, foi em cima. Não é? Você está com isto. Vá para o Rio, procure uma médica assim, 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 recomende isso, veja, peça para ela verificar. Quando nós chegamos, a Adriana disse para a médica qual era o diagnóstico, a mulher foi examinar, falou, olha, eu estou há 33 anos na medicina, eu só vi esse diagnóstico 3 vezes na vida, E você todas 3 precisa, assim, né? extremamente demoradas. Agora, quanto tempo ela levou? Não, ela me olhou, Você precisa, assim, né? e disse, é isso, e era. E era. Foi pam. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, É isso que o crente não descendo entende, né? do Pai das luzes, É. em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. O que os discípulos, e o cristianismo muito menos do que os discípulos, jamais compreenderam e entender no todo, é que, de fato, Deus é o Deus da graça em todo mundo, em toda criatura. Não existe nenhum conluio de Deus em fazer qualquer revelação a crentes, a judeus, a cristãos. É um pecado a gente pensar que Deus ama os cristãos mais do que a qualquer outra criatura. E que já amou muito o povo de Israel, mas Israel deu muito trabalho, ele, no entanto, mantém ainda uma relação de afeto, só por causa de considerações antigas para com Abraão. Mas no resto do mundo, é tudo um bando de safados escrevendo não lê o pau comeu, e Deus não está muito nem aí para eles. É assim que crente pensa mesmo. Uhum. É essa cabeça diabolicamente Reducionista, né? condicionada pelo nada. Uhum. Chega a ser perversa, transforma Deus num ídolo nojento, mínimo. Sinceramente, entre o Deus dos cristãos e eu sou mais eu. O Deus dos cristãos é menor do que eu, a cabeça dele é menor que a minha. O Deus dos cristãos é semi-retardado, é caprichoso, vingativo, inseguro pra caramba, narcisista até não poder mais, de uma megalomania egótica, É. terrível, sensibilíssimo. E os pruridos dele são extraordinários, ele se ofende, ele não cumpre os seus próprios mandamentos. Ele manda a gente perdoar até 40 vezes 7, 70 vezes 7 num dia. Mas ele não perdoa nada, de ninguém. Ele quer que a gente seja melhor do que ele, para ver se ele se espelha na gente e melhora como Deus. Só pode ser, porque o que ele manda como mandamento para mim, supostamente, ele não cumpre, porque a gente o trata como se ele fosse uma Barbie cósmica, ou como se ele fosse um ator jovem de Hollywood surtado com a fama recente,
como ele fosse um playboy da casa dos Kennedy, morando surtadamente em Vineyard, querendo só fazer maluquice e quem sabe se suicidar de madrugada se não se sentir suficientemente afirmado no seu ego kennediano. Parece que é um Deus assim, de bibelô, de adulação, nojentinho, pequeno, né? Então, os cristãos têm um Deus tão pequeno que eles não percebem que não passa de um ídolo, o Deus cristão. Ele é um ídolo só, mas é um ídolo. É um ídolo a quem se atribui todo poder. É um ídolo todo poderoso, mas é ídolo. Todo poderoso, mas é todo burro. Todo poderoso, mas é todo sensível. Todo poderoso, mas é todo caprichoso. Todo poderoso, mas é fracote nas emoções. Todo poderoso, mas é ciúme puro. Todo poderoso, mas é possessivo, surtado. É pior que o Zé Pilintra nas possessividades dele. Como diz o Salmo, né? O ídolo se torna como aquele que o constrói. Que, né? que o constrói. Aí fica um Deus desse tamanho, fica os crentes desse jeito. Iguaizinhos. E a cara de Deus os crentes ficam. Desse Deusinho aí. Desse Javé de chaveiro. Desse Cristo de souvenir. Desse Jesus de borracheiro. Mas é só isso. Então, excluem, por causa disso, literalmente o universo inteiro de graças divinas. Os crentes excluem da sua vida. Então, eu, como não tenho esse compromisso de crente, nunca tive, o meu compromisso é só com Jesus, com o Evangelho, e aquilo que não puder me ser demonstrado pela palavra não tem espaço na minha vida, nunca teve. Mesmo no tempo em que eu não tinha coragem de dizer em público determinadas coisas, apenas por uma hipervalorização da consciência dos casca grossa da religião que hoje eu não tenho mais, para mim mesmo eu nunca adotei essas coisas todas. Para mim mesmo eu sempre me tratei do jeito que eu me trato hoje, que eu defendo agora, que eu digo já. A vida inteira. Nunca fui diferente. Certos temas eu apenas evitava porque era um escândalo. Mas para mim, para os meus e para quem me perguntasse em particular, quem trabalhou comigo na Vinde anos a fio, todo mundo sabe. Como era o primeiro a dizer, procura um acupunturista, vai lá, meu irmão. Já procurou homeopatia? Quando a ortomolecular começou a surgir, eu fui vendo que ela tinha benefícios legais, você já foi? Psiquiatra sempre foi meu amigo, psicólogo nunca trabalhou contra mim, psicanálise nunca foi contra o Evangelho, eu posso usá-la bem ou mal, depende de como eu queira. Todas as ciências estão aí para servir, não existe inimizade entre Deus e nenhuma delas. Só entre o cristianismo e elas, Deus é absoluto. Elas são um processo relativo de conhecimento humano. Por isso, enquanto qualquer ciência se desenvolve, ela comete muitos erros. Por isso, ela não deve ser absolutizada e nem descartada, ela deve ser examinada pelo paciente com o mesmo olhar científico do cientista. Ele não deve ser nem crente na ciência, nem descrente dela, ele deve conhecê-la. É por isso que é ciência, é um processo de conhecimento. E toda vez que alguém vir alguma coisa maravilhosa ser descoberta, ajoelhe-se e dê glória a Deus, porque foi inventada pelo Senhor, foi iluminada por Ele para que se transformasse numa descoberta humana. Qualquer descoberta humana tem dois lados, porque é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então haverá um lado positivo e haverá um lado negativo, haverá bondade e maldade, haverá cura e haverá veneno. Haverá possibilidade de melhorar o mundo com aquilo e haverá possibilidade de se destruir o mundo com aquilo, como qualquer outro saber humano. Mas a criação daquilo é divina, o acesso àquela descoberta foi uma luz de Deus. Do contrário, não se chegaria ali. O que se fará com aquilo é responsabilidade humana.
Aí é que tem a ver comigo, é com o uso. Mas os cristãos, não entendendo isso, reduzem seu mundo a quase nada. Eu, por exemplo, sinto grandes alegrias espirituais estudando, vendo, lendo as últimas descobertas da física, especialmente nos últimos 15 anos. Tenho me deleitado mais espiritualmente na física como ciência e na física quântica como uma dimensão dela, do que em todos os livros de teologia juntos. Porque me abre verdadeiros portais de percepção da natureza do universo, da natureza das coisas, da natureza das energias, das existências, das camadas, das percepções. Então, para mim, isso é só um garçom da revelação. Que chega servindo a revelação. E qualquer uma outra dessas ciências, eu estou aberto para todas elas. Há coisas que eu olho e digo, não, isso aqui ainda é furada. Mas o princípio é interessante, deixa eu guardá-lo no coração. Aí, às vezes, o princípio se confirma aplicado num outro nível. Em relação ao que se supôs originalmente que fosse a contribuição, nem sempre é. Quase sempre é um desdobramento daquilo que ganha a sua grande validade e significação. Mas se você vai guardando e acompanhando, se conecta tudo. A revelação, se o seu olhar está iluminado pelo Espírito do Evangelho, e se você conhece a Deus mesmo, e se você sabe que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, ao contrário, todas as coisas são puras para os puros. E se você sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, então você deixa de ter medo de qualquer saber, de qualquer conhecimento, de qualquer conhecimento, informação, ciência, iluminação, descoberta. Você se torna mais aberto do que a ciência, mais aberto do que o cientista. Eu escrevi sobre isso há uns 2 meses atrás ali no site. Eu encontro cientistas por aí, sinceramente, eu não encontrei nenhum mais aberto do que eu como homem de fé. Porque eu, como homem de fé, estou tão ancorado na realidade de Deus que eu não tenho medo de olhar para nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. De ver a ciência também como Eles um canal, têm. Né, de revelação, de abertura, Eles têm tudo que se correlaciona a Deus. É mito, é dogma, eles não querem relacionar a esse elemento de singularidade absoluta. Eles têm medo de mencionar isso com qualquer afeto. Eles, pelos dogmas da própria ciência que eles defendem, ou da linha científica que eles adotem, eles já têm um monte de dogmas que impedem a leitura, eles já têm muito condicionamentos epistemológicos naquele processo de conhecimento. Você vê, Einstein é o maior exemplo disso. As 2 principais teorias dele da relatividade mudaram o mundo, não é? Reconstruíram o universo. Deixaram Newton ainda vivo como tendo o seu valor em relação a 70% do que se diz sobre o macrocosmos. Mas as nuances do macrocosmos de Newton foram todas desconstruídas por Einstein. Só que as implicações das descobertas de Einstein recaíam em muitos outros mundos e dimensões, incluindo o mundo subatômico, que o cara teve a genialidade de, antes de se identificar e de se isolar um átomo, pela física ele calculou as dimensões do negócio. Você vê que o cara era um ponto fora de toda a curva, né? Agora, ele não conseguiu aceitar as implicações da descoberta dele quando elas incidiram no mundo subatômico, no mundo quântico, porque ele queria que o universo fosse eterno e infinito.
E o mundo subatômico mostrava que o universo tinha sido criado, era finito, portanto não era eterno. Então, em razão de um dogma que ele tinha, ele rejeitou a incontestabilidade de algo que se manifestava ante os olhos dele, que decorria como implicação de uma descoberta que ele mesmo fizera, que se transformara num dogma da física. Então você veja como o próprio Einstein tinha os seus dogmas que o impediam de aceitar as implicações do que ele mesmo tinha descoberto, por razões que não eram de natureza física nem científica, eram de natureza estética do pensamento dele. Quando aquele padre católico, eu esqueci agora aqui o nome dele, depois eu lembro, foi um grande físico que pegou as teorias do Einstein, levou para o mundo subatômico e fez avanços naquela área mais do que qualquer um. Encontrou Einstein numa universidade americana e mostrou para ele, como matematicamente falando, o que se estava agora dizendo sobre a dimensão quântica a partir dos achados de Einstein era fato. O universo tinha tido um começo, o universo era finito, o universo, enfim, não era de uma natureza única, ele era um multiverso, essas coisas todas. E ele foi mostrando a matemática disso. O Einstein disse: a sua matemática é perfeita, mas a sua física é abominável por uma questão estética. Ou seja, ele não aceitava, né? Esteticamente, para ele era feio um universo que não fosse aquela coisa que estivesse aí. Então, até a ciência frequentemente se condiciona por ela mesma. O que é legal quando você é de Deus, quando você é de Jesus, quando você é da verdade, quando você não tem medo disso, quando a sua relação com Deus transcendeu informações, quando você já não apenas crê em Deus, você sabe Deus, no sentido de que você o conhece, da gnosis como conhecimento experiencial de Deus. Quando você sabe Deus pela fé, pela experiência. Quando essa relação com Deus se transforma em inegabilidade pela prova do conhecimento, aí, meu amigo, você pode ir aonde você quiser. Era o que o meu pai me dizia lá em Manaus, quando eu tinha só 5, 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Que os outros amiguinhos não podiam sair ali do quintal de casa, nem os primos do ambiente que ficava entre o quintal da minha avó e a minha casa, lá nos fundos. Era onde a gente brincava, com muita área, mas eles não podiam sair dali. Papai me deixava ir soltar pipa a 500 metros de distância, 1 quilômetro de distância, 1,5 quilômetros. Uma criança de 7 anos é uma distância absurda em relação à casa. Aí, mas era onde a muvuca rolava, na Praça 14, que eu via aqui da minha casa, tinha que descer um buracão enorme para chegar lá. Tava lá tudo que é papagaio, tudo que é pipa, os famões, com os seróis maravilhosos, todo mundo cortando, e eu alucinado, parecia um espetáculo de discos voadores no céu, né, lotando. E eu queria ir, a minha pipa aqui, tirando a maior onda. Papai comprava 100, 200, 300 jardas, mas eu não passava de 200 metros, 300, eu queria ir lá, trançar com os caras à distância. Onde estava a muvuca, que aí era o papai bom. dizia: então vá, meu filho. Aí eu: não tem perigo, papai? Ele falou: você sabe onde é a sua casa? Aí eu sei. Sabe o caminho? Sei. Então, quem sabe onde é a sua casa, quem sabe onde é o caminho, pode ir aonde quiser. Pode ir. E ele me criou com essa segurança de ir e de vir. Entrará e sairá e achará pastário. Então, quando isso entra na gente com esse nível de segurança, nada é perigoso. Por exemplo, eu estudo parapsicologia há muito tempo, sem nenhum interesse fanático em nada. É só para compreender melhor fenômenos da mente. Só para entender melhor o poder do pensamento em si.
do que o pensamento é capaz de gerar. Nunca a parapsicologia concorreu com milagre na minha vida, como o idiota do Padre Quevedo, coitadinho. Né? Eu não quero dizer que ele é um idiota porque o coitado é um idiota. Idiota foi idiotice foi o que ele fez da vida dele. Ele acabou virando um cara patético, o Padre Quevedo. Que foi o quê? Eleger a parapsicologia como instrumento de negação de milagre. De comprovação. Ou de sobrenaturalidade. Então não existe o sobrenatural tudo. porque existe a fenomenologia parapsicológica. Aí cai num reducionismo enorme. Então não era isso. Quando eu comecei a ler o Padre Quevedo, com 18 anos de idade, eu comecei logo a perceber que ele era um reducionista. Que eu poderia aproveitar várias coisas da parapsicologia como compreensão de fenômenos, sem cair no reducionismo. Então Deus não está concorrendo com nada, tudo está aí, foi Ele que criou. Para nós é apenas uma questão de compreender com equilíbrio e bom senso e nos servirmos disso a partir da âncora que é o Evangelho. Quando você tem essa âncora, aí, meu querido, o céu é o limite, porque você tem o fundamento, tem a pedra angular, tem a pedra de esquina. Eu meço tudo por Jesus. Ficou no ângulo, eu boto ali, ó, fez 90 graus com Jesus, fica. Bateu em cima. Se bateu, fica. Se não bateu, eu deixo fora. Ou então eu espero o dia em que a luz do conhecimento vá mostrar que de fato a gradação do negócio é mais para dentro mesmo. Aí no dia que essa consciência se estabelece, eu digo, legal, agora eles compreenderam que pela pedra angular se fez coerente. Porque Jesus é pedra angular de tudo. De tudo. E para todas as coisas. Quem tem essa referência, quem mede pela pedra da esquina, esse aí não perde nem o nível, nem o prumo, nem o rumo. Não perde a fé, como dizem alguns. Não perde, ao contrário, só agrega valor a fé e a compreensão. Então, quanto mais coisas vão se agregando de maneira harmônica à consciência da minha fé, mais cheio de deleite no espírito eu fico, mais a criação cresce, mais a glória de Deus aumenta na minha percepção, mais o mistério de Deus me assombra, mais o amor de Deus me enternece, mais a loucura de Deus me provoca, mais chocado eu fico com o Senhor. E vejo que os crentes se chocam muito pouco com Deus, porque o Deus deles só tem anjos vestidos de branco, que vem com as bandejinhas de prata, trazendo umas promessinhas ou umas malas de viagem, ou umas visões repetidas, umas proibições de diabo, um mau humor desgraçado, um ciúme de qualquer coisa legal. O Deus dos crentes teria ficado com o ciúme de Adão, quando Adão chamou a Deus no Éden e disse, escuta, Senhor, dá uma mulher, né? ia dar uma mulher que eu não estou aguentando. O Deus dos crentes ia dizer, mas e eu? Você me tem, Adão? Eu sou tudo, Adão. Aí o Adão ia dizer, olha, senhor, desculpe. Não, mas é verdade. Mas eu estou vendo ali o boi gostando de uma peteca de vaca que não é moleza. O leão, tudo que é leão em volta, o bicho de 10 em 10 minutos se alegra. E eu estou aqui andando para lá e para cá, não encontro jeito, nem posição, nem compatibilidade. De joelho diante do Senhor é uma delícia. Mas me arranja alguém do meu tamanho. Dizem que nessa primeira vez que Adão percebeu que todos na criação tinham seu par, falei, pois se ele não tivesse pedido para si uma mulher, o que teria sido então, né? O que teriam trazido, né? O que teriam trazido para ele, né? Ou então o que ele teria arranjado. Né? Vou te dizer, Adão ele ia chegar assim e dizer, bom, quem não tem nada parecido consigo mesmo,
pega uma chimpanzézinha, Não né? é a primeira gorila, a primeira chimpanzé que vier. Uma gorilinha, qualquer coisa do gênero. Assim, se você não estiver muito afim de trabalhar, serve até uma preguiça. Que anda a tiracolo, não diz nada e não vai a lugar nenhum. Mas olha só, sobre esse negócio de Adão, você tinha uma pergunta aí sobre Lilith, não é? Tinha um aqui perguntando sobre o mito. O que ele pergunta aqui? O mito de Lilith, supostamente diz respeito a ser a primeira esposa de Adão? É um mito, né? Aham. De Lilith. E de onde vem esse mito? Vem do fato de que para os puristas do texto hebraico e para os profissionais da crítica textual, o capítulo 2 de Gênesis está divorciado do capítulo 3. Do capítulo 3? Quer dizer, o capítulo 1 de Gênesis está divorciado do capítulo 2. Então aquela criação do homem e da mulher que figura no final do capítulo 1, e criou Deus, homem e mulher os criou e tal, que é mais ou menos a mesma fórmula que aparece em Gênesis 5, que criou Deus, homem e mulher os criou e chamou pelo nome de Adão. Esses críticos do texto dizem que há uma diferença de passagem literária do que seria o capítulo 1 para o capítulo 2, e que o capítulo 2 seria uma interpolação posterior feita ao capítulo 1. E aí é que surge daí essa ideia que foi crescendo e que se juntou a um mito que se desenvolveu entre os hebreus, mas que não foi de fato um mito de criação hebraica. Ele é um mito de criação semítica, mesopotâmica, e não hebraica. Os hebreus são semitas, oriundos da Mesopotâmia, mas não foi deles que procedeu a criação. Lilith já existia com 3 ou 4 variações de nome no panteão da Mesopotâmia pré-abraâmica. Tanto que existe um relato da criação dentro da naquele cultura contexto, mesopotâmica. com aquela semelhança. Com aquela semelhança toda. Então, os hebreus eram semitas e, por conseguinte, oriundos da Mesopotâmia. Essas memórias, tradições, culturas viajaram junto. Sim. Você vê em Abraão, em Isaac, em Jacó, como havia ainda ídolos do lar, que eram heranças antigas da Mesopotâmia. Ninguém faz essas rupturas culturais do dia para a noite. Não é? Abraão foi um homem de fé. Deixou de ser politeísta de uma hora para outra, né? Ele carregou os seus pequenos chaveiros, os seus souvenirs. Ele foi largando devagar. Você veja José lá no Egito, ele não tinha um copo de adivinhações, que a gente lê lá no Gênesis. O que você acha que aconteceu com Daniel exposto àquela corte de Nabucodonosor, que era uma corte de ciência, de magia, de ocultismo, de tudo que você puder imaginar. E ele foi educado em todas as ciências. Em todas as ciências era cadeira de ocultismo, cadeira de astrologia, cadeira de Zaratustra, cadeira do que você quisesse. De tudo isso ele viajou. Essa era a universidade que Daniel, José Sadraque, também é a Mesaque, mesma coisa, né? José a mesma coisa, todos eles em qualquer fase a mesma coisa. Moisés, você vê ali essas pirâmides todas, essas construções. Quando Abraão chegou lá no Egito, 1750 a.C., ele encontrou o auge do Egito em glória. Grandes edificações acontecendo para todos os lados. Aí os hebreus, descendentes de Abraão, acabaram ficando lá 430 anos. Ajudaram a construir todos os grandes monumentos daquela fase do Egito, que estão lá até hoje. Foram contemporâneos da faraófa
aquela farol mulher que usava Hatshepsut, que veio a ser a mãe do enteado de fato Tutamés III, que foi uma das figuras mais importantes da história egípcia, né, que construiu coisas impressionantes, que refez Meguido, que tomou o mundo inteiro, que é uma figura lendária para todos os lados. Os hebreus estavam lá no meio do perrengue, trabalhando ali, no meio de Tutamés. Quando vem Ramsés, 1, 2, 3, não sei o que já a gente está chegando no período já de Moisés, né? 1300 e tantos antes de Cristo, o período do Êxodo, 1400. Hoje em dia está uma briga para ver se foi 100 anos antes ou 100 anos depois. Se foi 100 anos antes, o Êxodo hebreu coincidiu com o êxodo dos Ixos, saindo do mesmo período, porque eles conviveram com os hebreus. E daí os Ixos e os hebreus quase se confundirem em algumas convicções, do ponto de vista da observação dos arqueologistas, né, da cultura. Eles eram povos que se assemelharam bastante. Se isso aconteceu na mesma época, os Ixos foram beneficiados pelos mesmos fenômenos libertadores que libertaram os hebreus. Se isso aconteceu na mesma época, fica mais claro porque Deus diz pelo profeta Amós, questionando Israel, dizendo: vocês estão pensando que só vocês foram libertados com mão poderosa e com braço estendido? O que não dizer dos filisteus, ou dos Ixos, ou disso, e de povos que ele menciona ali, né? Então, entender esse contexto, esse ambiente histórico, ajuda a gente a compreender de onde as coisas vêm, de onde elas procedem. Aí, voltando para Lilith, não foi uma invenção que tenha nascido do texto da Bíblia. Foi apenas uma oportunização mítica que cresceu no ambiente mítico do Velho Testamento, quando os primeiros cristãos, literalmente no hebraico, naquele texto que fala do fantasma, do espírito imundo, da assombração que passa a morar no lugar do ódio, no lugar que teve raiva, ira, matança, carnificina, onde habitam os chacais, a hiena e a coruja, diz lá no hebraico: ali a Lilith colocará os seus ovos. E de modo que o próprio profeta Isaías alude a esse aspecto que é mais do que mítico, que é um aspecto que tem uma correspondência de significado espiritual. E que está presente, por exemplo, na nossa cultura com outro nome e com outro contorno, já africano e ameríndio, que é a Dona Pombagira. É a Lilith daqui, não é? Da nossa, se não há cultura que não tem as suas Liliths. Elas têm variações, mas basicamente funcionam dentro do mesmo espectro de princípio. Carrega o mesmo espírito, né? Acho que o tempo acabou aí, já passou mais de 5 ou 10 minutos. Queria que você soubesse, amigo, que é um prazer muito grande estar com você toda manhã. Eu anelo por esse tempinho aqui gostoso. E queria pedir que você divulgasse mesmo o site, a VMV-TV, que você não se acomodasse, tentasse envolver amigos de outras pessoas. E por último, eu quero reforçar aquele apelo que foi repetido 3 vezes ontem, em cada um dos papos de graça, sobre o dossiê Nigéria e as crianças da Nigéria. Quero apelar ao seu coração, no sentido de que você vá lá no www.caiofado.com, clique no dossiê Nigéria, leia tudo que tem lá e veja as 2 contas que estão disponibilizadas para que você possa contribuir. Uma é aqui no Brasil, nós elegemos a estação de Santos para fazer esse controle, porque o meu querido filho Marcelo Quintela é mentor na estação lá, e fica mais fácil para ele, que também é o mentor do Caminho Nações,
e que faz essas relações todas com outros países, poder fazer o controle. Ele e o Valmir. Aqui entre nós a coisa é no respeito, na confiança, na verdade, na sinceridade. Quem nos audita é o Espírito Santo. E a gente não brinca de Ananias nem de Safira, a gente leva isso muito a sério. E a outra conta é no exterior, para facilitar aqueles que estão fora do país, se não me engano, é a conta da Estação Flórida. Da Estação Flórida. Então, qualquer uma delas está lá e a gente precisa que você faça isso logo. Nós temos recursos, por enquanto, apenas agora para 3 passagens. Uma outra irmã anteontem se ofereceu para dar a 3ª passagem. Mas nós ainda temos mais 7 passagens, ou não mais, né? São 12 que nós estamos levando. Então nós temos ainda mais 9 passagens a adquirir. Custa R$4.000 cada uma. Lá as coisas são bem mais baratas e esse não é o grande problema é só o transporte. De modo que eu desejaria que você participasse. E ontem o Marcelo comunicou que ele conseguiu um contato com o Sen, que é aquele rapaz que tem recolhido as crianças, tem uma ONG lá, o CRARN, uma coisa assim. Parece que ele que vai ser quem vai estar conduzindo ciceroneando o grupo. Exato, e vai estar encaminhando também uma carta de apresentação para que seja encaminhada à embaixada aqui. Que bom, que bom. Maravilha. Então, por favor, não seja daqueles que apenas sentem muito e não fazem nada, tá bom? Senhor Jesus, eu rogo que essa nossa conversa gostosa e simples tenha iluminado, libertado mentes, tenha gerado consciência, que coloque muita gente naquele passo seguro e firme de um caminho sem medo. Amém, Deus. Eu quero pedir que tu também tires esses laços, essas amarras, essas algemas mentais, esses grilhões pesados, essas cadeias para o pensamento que acabaram se transformando nos cárceres das mentes. Muitos que começaram como teus discípulos e terminaram escravos do cristianismo. Eu quero pedir que essas nossas conversas sejam elementos de libertação no Evangelho, de iluminação, de graça, de luz, de saúde, de leveza, ao mesmo tempo em que se transformem em verdadeiros espigões de profundidade e de segurança em Jesus e no Evangelho. Eu peço que seja assim, eu sei que assim está sendo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Chicão, muito obrigado, mano querido. Pra gente é mais do que você, prazeroso sempre. Tchau, tchau. Divulgue às 3 da tarde, às 9 da noite e até amanhã cedo. Tchau. Tchau, gente.